Meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 9, dando sequência a nossas exposições domingo pela manhã aqui nesse Evangelho. Temos, com a graça de Deus, percorrido aí todo o Evangelho de João. Chegamos no capítulo 9, domingo retrasado. Hoje nós vamos ler do verso 13 até o versículo 34. Evangelho de João, capítulo 9, do versículo 13 ao versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor. Levaram, pois, os fariseus o que dantes fora cego, e era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então, os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu: aplico lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: é este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: já vos-lo disse, e não atentastes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós, e os expulsaram. Vamos orar, irmãos, pedindo mais uma vez a graça, a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Senhor nosso Deus e Pai bendito, diante da tua palavra lida está o teu povo, a tua igreja, parte do teu povo aqui na terra. E nesse instante nós pedimos humildemente que o Senhor nos abençoe em nos dar nessa manhã a porção da tua palavra, nos ensinando, nos instruindo, nos orientando, admoestando-nos, ó Deus, aumentando e fortalecendo a nossa fé. Que nessa noite também, que nessa manhã também, se porventura alguém não enxerga ainda, não percebe ainda a grandeza do Senhor Jesus, o poder do Senhor Jesus, que nesta manhã o teu Santo Espírito possa agir também nessa mente, agir nesse coração, transformando, ó Deus, cada vida, transformando cada mente, nos fazendo
cada dia da nossa existência, enxergar mais a glória do Senhor. É a oração que nós a Ti fazemos, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Meus amados irmãos, todo este capítulo 9 do Evangelho de João vai lidar com esse encontro que o Senhor Jesus teve com aquele cego, e que não era um cego, me permita aqui fazer essa ênfase, porque essa ênfase é extremamente importante até para a gente compreender a grandeza do milagre realizado pelo Senhor Jesus, a grandeza de todo o seu poder. Esse homem não era um cego qualquer, um cego de nascença, alguém que não tinha em nenhum momento da sua existência tido a possibilidade, a capacidade de ver a luz, de enxergar as cores, de ver a beleza da criação de Deus. Provavelmente, na condição que estava, nos círculos daqueles que o conheciam, não é? Era alguém notadamente deficiente visual. Não é alguém que contraiu uma doença, teve um problema lá na frente, que não conseguiu mais enxergar por qualquer outra situação. Não, a situação desse homem é que desde o seu nascimento, ele não conseguia enxergar. E nos primeiros versos, então, do capítulo 9, nós somos apresentados a um encontro da luz com as trevas. O Senhor Jesus como sendo a luz do mundo, aquele homem como alguém que vivia nas trevas, através da ação de Cristo Jesus, tem a sua vida transformada a partir do momento em que a sua vista é recuperada. Ele passa a enxergar. Esse é um grande milagre do Senhor. Essa é uma obra fantástica. Inclusive, não sei quantos irmãos perceberam, no testemunho do próprio homem, que era cego e agora enxergando, está sendo inquirido pelos fariseus ali na sinagoga, né? Ele diz, olha, nunca na história se ouviu algo parecido como esse, um relato como esse, alguém que era cego de nascença e conseguiu enxergar. Então, o milagre de fato foi estrondoso, foi grandioso. O poder do Senhor Jesus foi revelado na vida daquele homem. Ele passa a enxergar, ele passa a ver, ele tem a sua vida transformada, ele tem a sua vida modificada, né? A luz encontra-se com as trevas, e todas as vezes que a luz encontra-se com as trevas são dissipadas, né? As trevas, elas são desfeitas, né? Através do poder da luz. E a luz a quem eu me refiro é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele diz, eu sou a luz do mundo, não é? Lembremos dos capítulos anteriores, quando também questionado por alguns judeus, João Batista dizia, não, eu não sou a luz, ele é a luz, Cristo Jesus é a luz que afugenta as trevas, a luz que nos faz ver e nos faz enxergar as realidades, vamos dizer assim, mais obscuras que poderiam existir na nossa realidade humana. A luz do Evangelho, a luz de Cristo, ela nos dá a capacidade de enxergar. E eu olho para esse texto, irmãos, e aí, pegando aqui essa segunda parte, há uma terceira parte ainda que ficará mais para frente, no próximo domingo, permitindo o Senhor, e eu enxergo e vejo e percebo aqui, que o milagre realizado pelo Senhor Jesus, ele foi além da recuperação da vista daquele homem. Na realidade, nós encontramos aqui um homem que era cego e que agora enxerga. E nós encontramos fariseus que achavam que enxergavam, mas que na realidade são os verdadeiros cegos nessa história. E esses ainda não conseguiram ver, esses ainda não conseguiram enxergar. De modo que eu olho para esse capítulo 9 aqui, para toda essa discussão dos fariseus com aquele homem, com os familiares daquele homem, interrogando, instigando, tentando mais uma vez a trazer algum embaraço à pessoa do Senhor Jesus, e eu percebo como é real a cegueira espiritual na vida das pessoas. E olha, irmãos, não é diferente nos dias de hoje. Ainda nos dias de hoje existem muitas pessoas espiritualmente cegas.
elas não conseguem enxergar as verdades de Deus. Elas não conseguem perceber as verdades de Deus. Você está com sua Bíblia aberta, acompanha comigo, vamos perceber na postura, na atitude desses fariseus, o quão real é essa cegueira espiritual que acomete os seres humanos. Para que a gente lá na frente chegue à conclusão de que todos nós precisamos também desse milagre na nossa vida. Todos nós precisamos também da cura, não é? Da cegueira espiritual. Porque, meus amados irmãos, é importante que o nosso coração também enxergue. E quando eu falo coração, estou falando daquilo que representa, não é, a nossa capacidade, a nossa inteligência, as nossas emoções, não é? Aquilo que vai no mais profundo do nosso ser. Os fariseus se levantaram diante daquele homem cego, chamam aquele homem cego para diante de si e começam um interrogatório. É interessante que geralmente esses interrogatórios eles aconteciam quando algo de errado tinha sido feito, tinha sido realizado. Imagine alguém que cometeu um delito, ele vai ser questionado, ele vai ser interrogado. Qual é o delito aqui apresentado? Não há delito. Qual é o problema aqui apresentado? Não há problema, na realidade tenta-se achar um problema. É delito? É problema? É pecado? É ilegal? É um crime fazer um cego enxergar? A cura agora se tornou crime? A cura agora não deve ser buscada, não deve ser celebrada, não deve ser enaltecida. A transformação da vida daquele homem agora é crime. Aquele homem que era cego de nascença, aquele homem que com certeza vivia à margem da sociedade, provavelmente sem capacidade de trabalho, provavelmente sem capacidade de se locomover, com certeza sem a capacidade de enxergar, de contemplar, de perceber as maravilhas da criação de Deus. Esse homem agora enxerga. Esse homem agora tem a sua vida transformada. E me parece que na mente, na boca dos fariseus, isso virou crime. E eles estavam, na realidade, tentando incriminar o Senhor Jesus. E, de certa forma, até mesmo aquele homem, né? Veja, irmãos, que a discussão aqui dos fariseus, ela beira ao absurdo mesmo. Mas a cegueira espiritual, ela tem como características esses absurdos, não é? Nós vamos encontrar homens aqui preocupados com as filigranas legais, homens preocupados com alguns detalhes legais. Veja, acompanhe comigo o versículo 14, diz assim: e era sábado, dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Bastou isso para aqueles homens. Veja, eles não têm o foco na essência do que aconteceu. O que foi que aconteceu, irmãos? Um homem foi curado, mas eles não estão olhando isso. Eles estão olhando que ele foi curado no sábado. Eles estão olhando que aqui há possivelmente um delito contra a lei de Deus, na interpretação que eles faziam. Uma interpretação totalmente equivocada. E geralmente quando nós falamos de cegueira espiritual, nós vamos lidar com essas realidades. Veja, eles não perceberam, não tinham a capacidade de perceber que o sábado foi feito para o homem e não o homem foi feito para o sábado. Há correntes do direito que advogam justamente essa tese. As leis foram criadas para servir os homens e não os homens para servirem as leis. O sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. Isso faz toda a diferença na hora em que nós vamos compreender e interpretar tudo isso. Obviamente nós lidamos aqui com algumas divergências teológicas nos dias atuais, não é? Há aqueles que simplesmente menosprezam o dia do Senhor. Não advogamos em hipótese nenhuma essa tese, essa ideia. A guarda do dia do Senhor está presente nos 10 mandamentos. Eles não foram revogados. O dia do Senhor precisa ser guardado por todos nós. E o interessante, meus amados irmãos, é que muitas pessoas lutam contra esse mandamento. Muitas pessoas lutam contra essa verdade, mas esse mandamento existe para o nosso próprio bem.
Quem luta contra o guardar o dia do Senhor está lutando contra Deus e contra si mesmo. Há quem ache vantagem, há quem pense que é interessante não tirar sequer um dia de descanso na sua vida. Me parece que qualquer especialista que pesquise, que se dedique a isso, vai chegar a uma conclusão contrária a essa. O dia do Senhor, ele é algo que deveria ser celebrado por todos nós. É o dia que finalmente nós vamos parar um pouco. É o dia que finalmente nós vamos descansar. O nosso corpo que precisa de descanso, a nossa mente que precisa de descanso. É o dia que finalmente está separado, está reservado, não agora para ganhar dinheiro, não para satisfação pessoal em pontos, em temas que poderiam ser colocados no outro dia, mas é dia de buscar a Deus, é dia de estar com os nossos irmãos na igreja, é dia de cultuar o Senhor publicamente, é dia de ler a Bíblia, é dia de aprender, é dia de orar mais, é dia de cantar louvores. Meus amados irmãos, isso é algo que traz e que faz toda a diferença na nossa vida. Mas no legalismo daqueles espiritualmente cegos, eles não conseguiam compreender que o dia do Senhor foi feito para o homem. Ao contrário, eles atavam fardos pesados, eles ampliavam a lei de Deus. E na realidade eles interpretavam essa lei numa perspectiva muito além do que a própria lei afirmava. Alguns livros, né, judaicos, aí a gente foge dos inspirados, a gente foge, seja dos profetas, seja da Torá, mas em outros escritos judaicos a gente vai perceber, como é que eu chamaria, talvez essa regulamentação da lei do dia do Senhor. Então, por exemplo, existem alguns escritos que proíbem claramente que nesse dia se faça ungüentos para tratar os enfermos, alguma coisa nesse sentido. Então, provavelmente, eles aqui estavam acionando esses artigos da lei, dizendo, olha, como foi que você foi curado? Ora, ele cuspiu, fez um lodo no chão, não foi essa a forma como o Senhor Jesus curou aquele homem? Colocou nos meus olhos, eu me lavei, depois eu estava curado. Está errado. Porque no código da lei, do livro tal, diz que no sábado você não pode cuspir no chão, não pode fazer um lodo, não pode passar no olho de ninguém para que essa pessoa possa enxergar. São as filigranas legais. São as questões menores sendo colocadas como mais importante do que o próprio fato em si. Meus amados irmãos, um homem foi curado, um cego agora está enxergando. E isso foi obra do Senhor Jesus, é isso que importa. O resto é resto. Mas nós percebemos aqui nesses homens uma cegueira espiritual impressionante. E olha, que os fariseus, e por que os fariseus são destacados aqui? Dentre os judeus naquela época, os fariseus eram os mais zelosos, eram os mais preocupados com a lei de Deus. Dentre os fariseus existiam muitos escribas, homens que se dedicavam a copiar a Bíblia, homens que se dedicavam a estudar a Bíblia. Quando eu falo Bíblia aqui, eu estou falando do Velho Testamento, o Novo Testamento ainda não estava formado. Mas esses homens eram cegos a tal ponto que eles não conseguiam perceber as realidades espirituais contidas na palavra de Deus. Aí me lembro daquele hino antigo que nós cantamos, né? Da mera letra além. É preciso sair da letra fria, da letra morta. A palavra de Deus, ela é um livro diferente, não porque foi escrita, não é, com uma tinta diferente, não porque usou letras diferentes, ela é um livro diferente, porque ela é a palavra de Deus e porque o Espírito Santo de Deus age na nossa vida através dessa palavra. Porque ela é o poder de Deus, capaz, não é, de separar juntas e medula, penetra no mais profundo do nosso ser. Mas é preciso, meus amados irmãos, que nós compreendamos o poder da palavra nesse aspecto, nesse sentido, tendo o nosso coração aberto para que a ação do Espírito Santo de Deus haja no nosso coração.
mas a cegueira espiritual daqueles homens não permitia. Eles subvertem o princípio da lei de Deus, eles não enxergam o poder de Deus, eles como nós costumamos dizer no ditado, né? Eles engolem às vezes um elefante e se engasgam com a mosca. Porque veja, eles estão aqui num detalhe, se aquele homem foi curado no sábado ou não, o que importa é que aquele homem era um cego de nascença e passou a enxergar. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que lhe respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Era tão absurda a tese de alguns daqueles fariseus, né, que alguns disseram assim, essa é a tese primeira, defendida, talvez até pela maioria, está aí no verso 16. Esse homem não é de Deus. Veja, eles estão dizendo, Jesus não vem da parte de Deus. Jesus não é de Deus. Por quê? Qual a razão disso? Porque ele está desobedecendo a lei. E quem desobedece a lei não é de Deus. Aí um outro grupo de fariseus, houve uma dissensão entre eles, uma divisão entre eles, diz assim, olha, ele não é de Deus e pode alguém que não é de Deus fazer o que ele fez? Pode alguém que não é de Deus curar um cego de nascença? Era tão absurda a tese que alguns deles, inclusive, não conseguiam acompanhar o raciocínio, a tese levantada por aqueles homens. Tal o grau de cegueira. E aí a gente... Não tem isso no texto, mas só para que a gente entenda. Talvez existam graus diferentes, né, de cegueira espiritual. Tem gente que é mais cega do que outras. Quem sabe, talvez a gente chegue a essa conclusão. Você provavelmente já deve ter conversado com pessoas, tem parentes na sua família, você tem amigos, e pessoas que simplesmente não conseguem discernir as realidades espirituais. São cegas. E sabe, às vezes, meus amados irmãos, o que traz assim muita angústia, muita aflição ao meu coração, muita inquietação. Não era para ser assim, porque eu sei que depende de Deus, é a ação de Deus, não é a ação do homem. Mas existem pessoas que nós gostamos, existem pessoas que nós reputamos assim, como pessoas que nós queremos muito bem, pessoas caras a todos nós, e a gente conversa às vezes com algumas pessoas, a gente trata de assuntos, de questões espirituais, e a gente percebe como existe gente cega nesse mundo, meus amados irmãos. E é uma luta isso, os irmãos me compreendem, não? Vocês já passaram ou passam por essa situação também? Pessoas que estão tão perto de Deus, tão perto do sagrado, pessoas que estão ouvindo diariamente, constantemente. Pessoas que são fruto da ação de Deus na sua própria vida, mas que às vezes não conseguem enxergar e discernir as realidades espirituais. Nós precisamos clamar para que Deus traga também a cura da cegueira espiritual. Não apenas dessa cegueira física. A cegueira física aqui foi um detalhe importantíssimo na vida daquele homem, que na realidade corrobora toda a ação espiritual de Deus na vida daquele homem. Autentica todo o poder de Deus na vida daquele homem. Deixa todos os acusadores do Senhor sem ter respaldo para as suas acusações. Até entre eles havia essa divisão. Uma outra característica, meus amados irmãos, daqueles que são espiritualmente cegos, é que eles negam a própria realidade. Veja, esse homem era cego de nascença. Você imagine algo na seguinte situação, tá certo? Nós conhecemos pessoas que são deficientes físicas desde o seu nascimento. Outras que, de repente, passaram por um acidente, contraíram uma doença, seja lá o que for. Mas, geralmente, as pessoas que têm algum problema de saúde, alguma deficiência, alguma situação adversa nesse aspecto, desde o seu nascimento, se tornam pessoas extremamente conhecidas na sociedade, no ciclo que ela faz parte. Não é assim? Então, veja bem, imagine, vamos imaginar, nessas igrejas aí, esses pastores, né, que pregam muito a ideia de cura e tudo mais, obviamente que eu não duvido que Deus possa curar, mas eu não parto do princípio que se exista hoje alguém com um dom de cura específico que pode trazer todo mundo, que ele vai curar todo mundo, eu não parto para essa perspectiva, mas existem algumas realidades que o pessoal fala isso, ensina isso, prega isso, enfim. E em algumas dessas
dessas comunidades, dessas igrejas, vai lá uma pessoa e diz que foi curado. A gente não sabe se foi, são pessoas que ninguém nunca viu, ninguém conhecia. Eu acho que eu já contei aqui para a igreja, na época que eu era seminarista, no meu último ano de seminário, trabalhando lá na ilha, numa congregação da primeira igreja presbiteriana do Recife, na ilha de Itamaracá. E a congregação ficava numa casa, não sei quantos aqui já foram na ilha de Itamaracá, naquela rua principal mesmo, quando você entra na ilha. Não é um local pequeno, muito bonito, inclusive. E primeiro passava por uma igreja, a Universal do Reino de Deus, depois, mais na frente, chegava na nossa. E um dia lá teve a escola, eu ia de manhã cedinho, ficava o dia todo, não é? Era o seminarista, era meio como que o pastor da congregação, fazia escola dominical, tudo, por lá mesmo almoçava, ficava por lá de tarde, fazia uma visita a um irmão, fazia uma coisa ou outra, de noite tinha culto, acabava tudo, eu voltava para Recife. Itamaracá é um pouquinho distante de Recife. E eu lembro que à tarde, um domingo lá à tarde, bate a porta um rapaz da casa, né? Eu, pois não. Ele disse, olha, você é o responsável aqui pela igreja? Eu sou eu, sim, pois não. Eu disse, não, porque é o seguinte, olha, eu vim oferecer, ele na verdade foi oferecer os serviços dele. Se você não está precisando de alguém, não, para se fingir de endemoniado, para se fingir de, ou paralítico, qualquer, eu nem lembro mais qual era a especialidade artística dele, não é? Eu digo, não, a gente não trabalha aqui assim, não. Mas não, porque eu já estou acostumado. Inclusive, se você quiser referência, aí apontou lá para outra igreja, lá para outro pastor, né? Inclusive, ele tinha até essa possibilidade de referência que ele fazia o trabalho bem feito, não é? Eu digo, não, a gente aqui não trabalha nessa forma. Enfim, dispensei o rapaz, mas aquilo me chamou muita atenção. Alguém que veio se oferecer para se fingir de alguma coisa para que existisse na vida dele uma cura suposta também, fingida, falsa. Não é o caso desse homem. Notoriamente ele é cego de nascença. Não tem como esconder isso, irmãos. Não tem como esconder isso. Não é aquele falso cego que vai... Eu vi um dia um vídeo aqui de Maceió, de um cidadão, que ele chegava de ônibus, parava num canto, trocava de roupa, ia para frente, ali para a calçada do hospital, antigamente chamava Hospital do Açúcar, hoje é Veredas, né? Sentava lá, fingindo-se de cego, e ficava pedindo. Depois vocês procuram esse vídeo, aqui de Maceió. Aqui de Maceió, um pessoal percebeu, hoje em dia todo mundo tem... repórter, tem celular, tem câmera na mão, os caras viram ele chegando, aí filmaram escondido, o cara chegando, trocando de roupa, andando normal, de uma hora para outra o cara vira cego. Aí senta lá, não é? Não é esse tipo de fingimento. Aqui a coisa é real, mas a cegueira espiritual desses fariseus é tão grande que eles negam a realidade. Veja, eles vão perguntar, tu és cego de nascença mesmo? Eles não acreditaram nisso enquanto os pais daquele rapaz não fossem chamados. Olha que absurdo. Olha até que ponto a cegueira espiritual nos leva. Nós negamos a realidade. Ainda hoje nós percebemos a mesma coisa, pessoas que negam a realidade. Isso aqui é vermelho, não é vermelho não. Isso aqui é branco, não é branco não. Isso aqui é preto, não é preto não. 2 mais 2, 4, não. 2 mais 2 não é 4, não. A cegueira espiritual é tão grande que as pessoas negam a realidade e negam a realidade óbvia, clara, que salta aos nossos olhos. E diante disso, o que é que essas pessoas fazem? Elas ameaçam, elas perseguem, elas coagem, ou numa linguagem mais atualizada, elas cancelam, não é? Porque o objetivo aqui é produzir um medo na vida dessas pessoas, é tentar tapar, não é, a verdade. Infelizmente, eles estão querendo tapar o sol com a peneira, porque não há quem possa deter o poder de Deus quando Deus age na nossa vida. Não há quem possa deter o poder de Deus. Aqueles que são cegos espiritualmente ainda têm essa pretensão, eles ainda pensam, acham, acreditam que serão capazes de conter o poder de Deus.
Perguntaram ao cego, né? Como é que isso aconteceu? Olha, ele fez lama, ele colocou nos meus olhos, eu me lavei e eu estava curado, né? Eles então escutam e perdem o testemunho daquele rapaz, verso 17, né? O que diz a respeito dele? Aquele homem diz, olha, eu creio que ele é profeta. Isso está enfurecendo aqueles homens. Eles já tinham assentado que quem defendesse o Senhor Jesus deveria ser expulso da sinagoga. Aqueles homens estavam tentando, né, achar pelas filigranas legais alguma forma de fazer com que aquela coisa fosse diferente, mas você não tem como conter o poder de Deus. Chamam os pais, este é vosso filho, de que dizeis que nasceu cego. É como dizer assim, esse é o vosso filho. Vocês dizem que nasceu cego. A gente não sabe se nasceu cego. Vocês é que estão dizendo. Não é? E agora ele vê, como é que é isso? Explica aos pais, e aí com medo da ação dos fariseus, diz, olha, que ele é o nosso filho, nós confirmamos. Que ele nasceu cego, nós confirmamos. Como ele foi curado, aí eu não sei. Pergunte a ele, porque ele já tem idade suficiente para responder essa pergunta. Aí de novo eles perguntam para o homem. E aí, meus amados irmãos, a gente vê aqui, eu fecho essa parte da cegueira espiritual, como a soberba desses fariseus cresce nesse momento. Como a soberba salta aos nossos olhos. É por isso também o motivo da sua cegueira, não é? Eles estavam cegos pela soberba, cegos pela vaidade, não é? Veja, o verso 34, não é? Quando eles, no final desse segundo momento que eles tiveram com o homem aí, retrucando a palavra daquele homem, diz, tu nasceu todo em pecado e vem ensinar a nós. É como se eles estivessem atribuindo a razão da cegueira ao pecado daquele homem. A gente vai voltar aos versículos anteriores. Lembram que perguntaram, mestre, quando o Senhor Jesus curou, não é? Mestre, quem pecou, os pais desse homem ou esse homem que nasceu em pecado? Os fariseus têm a falsa pretensão de achar que aquele homem era um terrível pecador e pelo seu pecado ele mereceu nascer cego, como se os fariseus não fossem pecadores. A cegueira espiritual de algumas pessoas é tão grande que a sua prepotência, a sua soberba, a sua petulância faz com que ele acredite que ele é santo demais e que os outros é que são pecadores. Você cego, pecador, vem falar com a gente, fariseu, doutores da lei. Nós que conhecemos a palavra, nós que isso, nós que aquilo. Eles não conseguiam enxergar, não conseguiam ver pela soberba, pela vaidade. Eles não conseguiam enxergar, não conseguiam ver pelo pecado que existia na vida desses homens. Eles não conseguiam ver pela falta de fé. Eles não acreditavam. Eles não acreditavam naquilo que aconteceu. Eles tentavam negar a realidade. Meus amados irmãos, o que é isso senão uma terrível cegueira espiritual? Eu convido você nessa manhã a fazer um exame de vista. Eu não sou médico, não quero praticar a medicina ilegalmente. O exame de vista que eu proponho você fazer é o exame da sua visão espiritual, da nossa visão espiritual. Qual tem sido a nossa visão de mundo, meus amados irmãos? Como nós temos encarado o mundo, como nós temos encarado ao nosso Deus? Será que nós somos alguém que temos a capacidade de discernir as questões espirituais? Será que nós somos pessoas que estão libertas do pecado, da soberba, das vaidades pessoais e que de fato e de verdade acreditamos e cremos no poder de Deus? Eu olho para a vida desse cego e percebo que a obra que o Senhor Jesus fez na vida desse homem foi para além da restauração da sua vista, fisicamente falando. Chamam o rapaz de novo. Começam a interrogá-lo de novo, mais uma vez. Veja aí, versículo 24. Chamam pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: da glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Eles agora partem para uma acusação mais direta, mais objetiva contra o Senhor Jesus. Nós sabemos que ele é pecador. A gente vai ver agora, diferente dos seus pais, um homem de coragem. Esse cego teve a coragem de enfrentar aqueles homens. Porque, meus amados irmãos,
aquele que foi curado por Deus, aquele que teve um encontro com Deus, aquele que teve a sua vista espiritual e, no caso aqui, física também restaurada por Deus, não é mais a mesma pessoa. Esse homem não é mais a mesma pessoa. Ele sai agora daquele status social de cego, à margem. Ele agora enxergava, e muito mais do que enxergar, ele tinha sido alvo do poder de Deus na sua vida, ele tinha tido um encontro real com o Senhor Jesus. Ele não pode ser mais a mesma pessoa. O espírito que habitava naquele homem não é espírito de covardia. Obviamente nós temos que ser moderados, sábios, covardes jamais. A covardia não é uma característica do cristão. Nós estamos respirando já, irmãos, dias de perseguições contra a fé cristã no nosso país. O que vai acontecer lá na frente nós não sabemos. Provavelmente, espero em Deus que Cristo volte antes, que não nos permita sofrer como, por exemplo, a igreja no primeiro século. Mas se Ele nos der a alegria de sofrer, que nós possamos sofrer, sabendo que não há quem possa nos separar do amor de Deus. E que Ele nos dê força para enfrentar as perseguições, as lutas, e Ele coloque no nosso coração um espírito não de covardia, mas um espírito de enfrentar e de confrontar os inimigos da fé com a verdade do Evangelho. Ora, nós sabemos que ele é pecador. Parará, um bocado de coisa, um bocado de fala desses homens. Verso 25, olha o que o ex-cego diz. Se ele é pecador, eu não sei. Eu não quero discussão teológica com vocês. Uma coisa eu sei, aí se vocês quiserem, vocês refutem. Eu era cego, mas agora eu enxergo. Resolva a bronca. Vocês não são os doutores da lei? Se tinha pecado, se não tinha pecado, se nasceu assim, se nasceu do jeito tal, qual é a teologia envolvida por trás disso? Vamos pegar os melhores compêndios, a Mishnah, vamos pegar a Torá, vamos pegar isso? Não! Eu não vou entrar nessa discussão com os fariseus. Agora, uma coisa eu posso testemunhar para vocês. Eu era cego e agora eu vejo. Aí vocês vão ter que resolver a teologia por trás disso. E os homens loucos, na sua cegueira espiritual, mexem em tudo, e isso não está previsto porque vocês não estão enxergando direito a teologia por trás disso. Perguntaram, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Resposta, de novo vocês estão perguntando isso? Ele começa, inclusive, a ser irônico, mostrando, inclusive, muita coragem. Eu já disse a vocês, ele pegou, cuspiu, fez lama, botou no meu olho. De novo vocês estão perguntando isso? Olha a ironia. Vocês estão perguntando porque vocês querem ser discípulos dele? Vocês estão querendo seguir a Cristo agora. É isso que ele fala aí. Não é? Não atentar, versículo 27, já vou-lo disse, e não atentastes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Aí os homens ficaram possessos, né? Versículo 28, injuriar-lhe e disseram, discípulo dele és tu. Nós somos discípulos de Moisés. A jactância, falsa jactância, né? Nós é que sabemos disso, sabemos daquilo. Moisés falou conosco. Nós sabemos de onde Moisés vem. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas esse homem, nós não sabemos de onde ele vem. Mais uma vez a ironia. Veja aí o verso 30. Essa é a hora que você bota os doutores da lei em xeque. Na verdade é um xeque-mate, não é nem xeque. Respondeu-lhe o homem, nisso é de estranhar. Veja só, como ele fez isso? De novo vocês estão me perguntando, ele fez lama, curou os meus olhos, eu me lavei e enxerguei. Essa é a realidade. Não, mas ele é pecador. Se é pecador, não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu estou enxergando. Vocês estão me perguntando de novo porque vocês querem ser discípulos de Jesus? Vocês querem? Não, nós temos Moisés, nós temos a lei, bererê, barará, barará. Aí ele diz assim, nisso é de estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. É como dizer assim, vocês não são os teólogos? Vocês não são os conhecedores da lei? Como é que acontece algo dessa natureza e vocês não sabem explicar?
Que teologia é essa? Que conhecimento fajuto é esse que vocês têm? É de estranhar. Vocês estão dizendo que conhecem tudo e aconteceu um milagre como esse acontecido na minha vida, e aí não é de fulano ouvi dizer que Beltrano estava doente e foi curado. Não, é o próprio cego, que era cego, que todo mundo sabia que ele era cego, que está olhando, olho no olho para aqueles homens, enxergando todos eles e dizendo, eu era cego e agora eu vejo. Explique. Explique. É de estranhar vocês não saberem a explicação disso. Ao invés de explicar, o que é que eles querem fazer? Subverter, maquiar, enganar. É a cegueira espiritual. Sabemos que Deus falou a Moisés, muito me estranha isso, não é? Verso 31, sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Sabe o que aconteceu aqui, irmãos? Um cego de nascença começou a dar aula de teologia para os doutores de teologia. Um cego de nascença, que nunca tinha lido as leis, nunca tinha lido os escritos rabínicos, nunca tinha se deparado com o conhecimento, não tinha essa capacidade. Nesse momento ele está dando uma aula para aqueles homens. Porque quando Deus age na nossa vida, quando Deus nos transforma, Ele faz isso, meus amados irmãos, de uma forma completa. Esse homem agora enfrenta, provavelmente aqui não é o Sinédrio, aqui são judeus de uma sinagoga. Ele sabe que vai ter custos. Os judeus, de forma muito clara, já tinham assentado que aqueles que defendessem e seguissem a Cristo seriam expulsos da sinagoga. Isso tinha consequências, irmãos. Você ser expulso de uma sinagoga, da comunhão dos judeus ali, tinha uma consequência. Se você precisasse de socorro, provavelmente você não teria daquelas pessoas. Você não teria um apoio de uma comunidade. Nós que somos da igreja, nós não sabemos como é importante um apoio da igreja. Imagine naquele momento de dificuldade que você passou, que você ligou para um irmão, que outro irmão foi lá, orou por você, falou com um conhecido, abriu as portas. Não é assim que nós lidamos na nossa vida em igreja, um irmão ajudando o outro. Imagine, você perdeu tudo isso, não é? Dentre outras coisas mais, mas naquele momento nada disso para aquele homem importava, porque ele tinha tido um encontro com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus havia transformado a vida daquele homem de forma plena. Eu convido você nessa manhã a refletir sobre aquilo que o Senhor Jesus fez na vida daquele homem, a avaliar a sua própria existência, a fazer esse exame de vista espiritual, né? De vida espiritual, de fé, de busca a Deus. Como anda a sua vida espiritual? Como anda a minha vida espiritual? Será que nós estamos nos tornando fariseus? Será que nós estamos nos enganando muito com essas filigranas legais? Ou será que nós temos desfrutado do poder de Cristo agindo na nossa vida, no nosso coração? Meus amados irmãos, o nosso Deus continua agindo no nosso meio. Ele continua transformando vidas. Ele continua fazendo muitos cegos enxergar. Principalmente quando nós pensamos na perspectiva espiritual. Que Cristo abra os nossos olhos. Que Cristo abra a nossa mente. Que Cristo transforme sempre a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé?